visuais, eu sou aqui da produção do E Agora e hoje a gente vai fazer um vídeo sobre a prova específica de música. Só que como eu sou de artes visuais, eu não sei nada de música, o pessoal do E Agora, nós resolvemos chamar essas 5 pessoas maravilhosas de música. Agora, por favor, se apresentem. Oi, meu nome é Fernando e eu sou calouro do primeiro ano de Regência. Você tem quantos anos? Tenho 18 anos. Oi, eu sou o João, eu sou de licenciatura e eu sou do primeiro ano. E eu tenho 24 anos. Eu sou o Isaac, eu sou de composição, estou no primeiro ano e tenho 24 anos. Eu sou a Ivana, eu sou de canto, primeiro ano, 19 anos. Oi, eu sou o Andras, do primeiro ano de bacharelado em percussão, tenho 19 anos. A gente chamou essas 5 pessoas porque cada uma delas é de uma das habilitações de música aqui, porque o curso de música ele é dividido em 5, que é licenciatura, composição, regência, bacharel em canto e bacharel em instrumento. Como o bacharel em instrumentos tem muitos instrumentos, né? O Andrés aqui concorda comigo. Tem muitos instrumentos, a gente só resolveu trazer uma pessoa e aí se vocês quiserem que a gente faça um vídeo só sobre o curso de bacharel em instrumento e sobre a prova de bacharel em instrumento, vocês comentem aqui embaixo. Antes da gente começar a falar sobre as provas, a gente vai falar sobre umas dicas essenciais de coisas que você tem que fazer no dia da prova e coisas que você tem que levar no dia da prova, tipo coisas que vocês já devem estar cansados de ouvir, mas são sempre necessárias. Não se esqueçam de levar comida para comer no dia da prova, principalmente se você for fazer prova o dia inteiro. Tem a prova de música, né? Tem um dia que é dia inteiro, né? Na verdade, dia inteiro não. Mas tipo, Leva umas 4. É bem longo. é uma... Leva comida, né? Levem comidas. Que comidas vocês levaram no dia da prova de vocês? Chocolate. Barrinha de cereal. Barrinha de cereal. Eu não levei nada. Johanna! O ideal Mas a Johanna não é um exemplo porque ela é um ser divino. Não conta. Nós mortais temos que comer. levei uma barrinha de cereal. O importante é não levar nada pesado, não levar um sarapatel pra comer no meio da prova. Leva uma feijoada, por favor, né? Água. Levem água, não esqueçam de levar água. Água, é. Também não se esqueçam de levar as coisas essenciais, né? Que é a caneta, o lápis, a borracha. Levem mesmo o material. Confiram, eu mesmo perdi meu estojo no dia da prova de música. Só consegui fazer porque os meus colegas me ajudaram. Confira o material. Não esqueçam o RG, pelo amor de Deus, você não vai entrar na prova, RG é importante, ou qualquer documento de identidade, CNH, se você tiver CNH, passaporte, esse tipo de coisa. Se você for fazer a prova de cordas, não esqueça seu instrumento, porque aqui a gente não vai ter os instrumentos, então... Isso pro dia da prova prática do instrumento. E chega Agora. cedo sempre. Chega a sim. ser, não vai deixar de chegar, tipo, 5 minutos antes do portão fechar, porque aí, ó, parça. Não faça como eu, é estressante. A prova prática é essa prova de Porra, teoria. você é um péssimo exemplo pra Eu sou tudo, né, pessimista, por isso que eu tô aqui falando, não façam isso. Eu fiz, deu merda. Pois é. Quer dizer, não deu, né? Eu entrei, mas... Cantores, não abusem da voz anterior, nem nunca. Eu acho que todo mundo sabe disso, mas Nem gente, nunca. Porque é que sempre, eu não sei porquê, eu sempre em dia de prova eu acordo com a voz fodida. Tem que vir aquecido, Já né? naturalmente. Bom. Venham aquecidos. Aqui dá pra pegar fala, mas tipo, é meio que pra passar, só se você tivesse pianista, que é bom também. Não vai, sei lá, no show Água. do Iron Maiden. Isso! Liga antes. Isso, É vai no isso. karaokê antes. Agora nós vamos falar sobre a prova que todos os candidatos precisam passar, independente da habilitação que você vai fazer, que é a prova de teoria e percepção musical. A prova de teoria é dividida em 2 cadernos, um para teoria e um para percepção. E a duração é 1h30 e 1h15, respectivamente, e entre as 2 provas você tem um intervalo de 15 minutos. Você pode chorar um pouco. Agora a gente vai falar sobre a prova de lei. A prova de lei, ela tem 3 partes. A primeira de todas é a parte de teoria e percepção musical, né? Igual todos têm que passar. A segunda é a prova técnica interpretativa e leitura à primeira vista, que tem 15 minutos por candidato e ela acontece no mesmo dia. Não sei se são todos os anos, mas pelo menos esse ano acontece no mesmo dia da prova de teoria e percepção musical. A terceira fase da prova de lei, você tem a oficina de criação, que tem mais ou menos 1h30 para cada grupo de 25 a 30 candidatos, depende
da dúvida. Vídeos comunicados e o manual do candidato, que sempre vai deixar extremamente claro quando você deve ir, quais são os horários. Isso. Para Não esqueça. todos os cursos. O Fernando, a gente só chamou o Fernando pra ele ficar falando do manual do candidato, gente. É o nosso É especialista. porque eu li, né? É o cara que estudou. Caralho, João, você passou por tudo isso, mano? Você fez todas as etapas, né? Só não teve a oficina. Por que não teve oficina? A oficina foi coisa desse ano. Novidades! Novidade, gente! Essa eu não sabia! Furo jornalístico, aqui tem informação. Você que vai fazer a oficina de criação, boa sorte, porque a gente é um cara que não sabe, porque ele não passou, porque, né? Mas no curso a gente só faz oficina. Então, Então ele vai saber muito bem te ajudar. Oh. Daqui a pouco, ó, ele vai falar muitas coisas. Tá falando sobre a prova de composição, ela só é dividida em duas partes, que é a parte de teoria e percepção musical, que todos têm que passar, e também por uma prova de composição que dura 2 horas e que você tem que compor na Nossa, que hora. Ao vivo. Ao vivo em cores, se vira nos 30. A prova de regência, como eu já disse antes, eu estou cansada de falar, também tem a prova de teoria e percepção musical. E também tem uma parte que é pra você reger uma peça e você tem 15 minutos pra reger, né? Não é uma parte para você reger uma peça tão somente. É uma prova de regência, que tem várias etapas que você vai passar e a prova inteira dura 15 minutos. A gente vai falar depois, né? A gente vai falar depois. Na prova de canto, você também vai ter a parte de teoria e percepção musical, só que você também vai ter uma prova técnico-interpretativa e leitura à primeira vista. Ela vai durar 15 minutos e esse é o momento que você tem pra liberar o seu gogó, soltar a franga, cantar. Soltar a franga, cantar assim o máximo que você quiser. E na parte de instrumento, nós também temos essa parte da leitura à primeira vista e técnica interpretativa, só que aí é com o instrumento, né? Toque o instrumento que você se candidatou para tocar. Exato. isso é importante, porque tem gente que não faz isso. O quê? Se inscreve no instrumento e fica tipo... Não, tem menos. A coisa mais Mas eu comum é não chegar posso- baterista aqui na prova de percussão. Ele fala, pô, tem que tocar teclado? Sim, tem que tocar teclado. Você vai ter que tocar o seu instrumento que você escolheu na hora, ou a classe de instrumentos, né? Porque tipo, percussão tem vários instrumentos, aí você vai ter que tocar vários Todos. instrumentos. Todos os instrumentos. E aí é uma prova muito... O que você diria da prova? Difícil, porque é um homem de muitas palavras, né? Vamos chegar pra parte das perguntas, porque eu só falei um monte de informação, só que na real eu não tenho a menor ideia do que grande delas significam. Então vamos fazer perguntas para nossos queridos estudantes de música. E agora eu vou fazer a primeira pergunta que eu duvido que qualquer vestibulando goste de responder, porque é a pergunta mais ferrada que existe, que é: como foi a prova? Eu gabaritei. Foi incrível. Nossa. Mentira, nunca. Odiei aquela porra, não. Faz parte. É frustrante na real, porque é muito simples, mas é difícil. Tipo, você só tem que responder um negócio. Se você não sabe como é que é, você não sabe. Você sabe, você não sabe. É. Simples assim. Deixa eu falar a Eu verdade. acho que as pessoas mais têm medo aqui na Unesp é a percepção, a parte da percepção. Porque é meio famosinha por ser meio... É porque tem ditado 2 vozes, meu Deus. A prova da Unesp é muito considerada a prova mais difícil de música que tem. Da América Latina. Da América Latina. É sério. Isso você vai ouvir, vai ter gente que vai discordar. Não existe um parâmetro absoluto pra você julgar isso, fazer isso. Mas quando você presta a outra universidade, você... Mas eu prestei Unicamp, USP e Unesp. E eu atesto que é verdade. É verdade, E- gente, é verdade. Só que ela não é uma prova cretina, sim. Ela cobra coisas extremamente pertinentes, assim, com coisas que você vai ver e você fala, nossa, é por isso que eu fui avaliado de tal maneira em percepção rítmica, porque você vai usar exatamente do jeito que tá na prova muitas vezes, porque é música, né? Não é Música é nada música, absurdo, tem, assim. Você tem que estudar, assim, né? Antes, estudar, mas nada assim, você precisa, porque senão você não precisaria da faculdade. Acho que a percepção é mais assim, porque é muito rápido, assim, você tem que escutar e aí dá um desespero. E é importante assim, porque na parte da avaliação a gente acha que está sendo cobrado demais. Uma vez que você entra aqui, você vê o quanto todos aqueles conceitos são vitais para que você consiga não só acompanhar o curso, mas entregar um resultado assim, satisfatório enquanto artista. Então, estudem, vale a pena, não só por conta de prova, mas vai tornar vocês músicos melhores. Pra vida. Pra vida.
Eu digo que é simples exatamente porque eu prestei aqui 2 vezes. Aí só na segunda que eu entrei. Mas na primeira Eu também. vi. E a primeira tava mais difícil, esse ano ficou melhor, eu acho. Pode ser também. Mas tipo, caiu basicamente as mesmas coisas em teoria. Então o que eu não sabia, eu estudei. Aí chegou lá, já tava um pouco mais preparado. Mas percepção é um negócio que você nunca sabe como é que vai ser. Você chega lá na hora, você escuta e você fica, puta, fudeu. Mas tem dicas, tem maneira de se preparar também, não é um desespero completo. Já que a gente tá no assunto da prova de percepção musical, o que vocês têm pra falar sobre a prova de teoria e da percepção? Eu acho que como a gente já tá na percepção, vocês podem falar sobre percepção, mas também falem sobre a prova de teoria. Como um todo, eu acho que os dois conhecimentos eles conversam, né? Então, depende do quanto você sabe de teoria, tá relacionado também muito ao quanto você consegue ter de percepção, né? Mas também não é uma coisa muito fixa, assim, tipo, eu sei X e eu vou saber X pra sempre. É algo que você pode estudar sempre um pouquinho todo dia, sabe? E você sempre vai desenvolver. E é importante, tipo, não só ficar tocando instrumento, é bem importante você estudar essas duas coisas todo dia, mesmo que seja um pouquinho, mas todo dia. Eu acho que a percepção é mais imprevisível, assim, então mesmo que você estude bastante, você nunca sabe se você vai mesmo bem ou não na prova em si, mas estude. Sou da opinião do João, que você alia muito teoria e percepção, tanto que não é à toa que elas estão no mesmo conjunto de provas. Teoria é assim, é sentar um livro, esquematizar, fazer um mapa mental, assim, de como relacionar um conteúdo a outro, para que você, quando precisar no meio da prova, puxar esses conteúdos. É sempre importante lembrar, tríades são formadas a partir de terças, vai estruturando seu conhecimento da maneira que você achar mais interessante. E isso vai servir a mesma coisa para percepção, que muita gente acha que percepção é ouvir uma nota e de repente você vai escutar os nomes dos sons e tal. Algumas pessoas escutam, né, quando elas têm ouvido absoluto, mas nós não. Corta isso, pelo amor de Deus! Daqui a pouco vai vir no meu WhatsApp, que nota é essa, um áudio. Mas nós mortais estruturamos a nossa percepção, então quando a gente escuta um intervalo, eu tenho que entender uma melodia ou então fazer um ditado musical, vai relacionando várias questões, não é só ouvir a nota, mas é entender, aqui não tem uma dissonância, aqui ele faz um salto, aqui ele vai para o grau conjunto, o quão distante está da primeira nota, vai relacionar com a teoria que você conhece. E aí você vai estar preparado para qualquer prova de percepção. Então assim, o que me ajudou bastante é manter calma e confiar que é bem. Mas rapidinho, até esse negócio do ouvido absoluto, é que quem tem ouvido absoluto às vezes se acomoda muito e aí acaba cagando tudo, entendeu, gente? Tem que estudar mesmo assim, tá bom? Sim. Até porque tem percepção rítmica e rítmica melódica, né? Vai tocar uma melodia e você tem que escrever com precisão de alturas, as notas corretas, e com precisão rítmica também, as figuras corretas, né? E quem tem absoluto não tem E não subestima o ditado rítmico. Nossa! Por favor, não Estava subestima. ritmo no ano passado. É difícil, é bem difícil, mas assim, existem... Fala na prova. A percepção e teoria são coisas muito associáveis porque elas se apoiam, mas percepção está mais próximo de uma habilidade do que de um conhecimento. Mas você pode ter conhecimentos que teorizem a sua percepção e a sua habilidade vão te ajudar. Então, por exemplo, uma coisa que atrapalha, que quando você tem uma percepção rítmica muito boa, uma percepção auditiva no geral muito boa, você ouve uma melodia relativamente simples e escreve ela de primeira, assim, você memoriza ela e depois você fica consultando a sua memória para escrever. Só que como no caso daqui vai ser um ditado meio esquisito, meio difícil, e você pode não estar muito acostumado, não ter muito esse costume de treinar a sua percepção auditiva, você vai querer, por exemplo, escrever tudo linearmente. Então toca o primeiro compasso, são 4 compassos que você vai ter que escrever, por exemplo. Aí você não entendeu o primeiro, escreveu o primeiro, aí toca de novo, você vai escutar o segundo, só que no meio do segundo você para, aí você não consegue escrever o resto porque você parou. Então ter noção de compasso e de que tempo você tá. Eu não entendi o que aconteceu aqui no segundo, então deixa eu ir no terceiro, que tem uma rítmica mais tranquila. Aí você, aqui o primeiro compasso, o segundo compasso, no terceiro, ok, aqui começa o terceiro, você termina e faz. E é isso, porque aí você não joga fora 2 compassos que você estaria perfeitamente capaz de fazer, porque tinha uma rítmica mais tranquila, porque tinha uma firula no segundo lá que você não percebeu e você, não consegui fazer porque parei no meio, aqui eu não sei o que vem depois. Tem que ter essas sacadas, assim, essa inteligência.
Que nem quando você faz uma prova e você não vai deixar de responder a questão 3 e 4 porque você não sabe a 2. Agora nós vamos falar sobre a prova técnica interpretativa e a leitura à primeira vista. E eu vou pedir pro João, pra Johanna e pro Andreas falarem, porque são esses três seres humanos aqui maravilhosos que passaram por essa prova. Então, o que vocês têm pra dizer? Ok, pra mim o problema principal é sempre a leitura à primeira vista. E eu acho que isso é no geral de todos os instrumentos, porque geralmente as pessoas não estudam leitura à primeira vista, eu não entendo porquê. Mas é uma habilidade importante e é que nem esquema de percepção. Você não sabe até você chegar lá, então você não sabe que partitura vai estar na sua frente. Então é um estudo que na real tem que ser um hábito. Então, tipo, se você tá vendo esse vídeo tipo, um dia antes da prova, não vai ajudar muito, mas tudo bem. É um negócio que você tem que criar e ir lendo sempre. Eu faço percussão, então a minha prova teve 3 leituras à primeira vista. Teve uma de caixa, teve uma de teclado e teve uma de timbre. Então é muita leitura para fazer. Técnico interpretativa, eles vão ver basicamente isso, a sua técnica e sua interpretação. É muito literal, mas é porque é isso. No geral, sempre peço, pelo menos da minha parte, de alguns instrumentos, porque tem umas outras sessões. Eles pedem uma peça de livre escolha, que você pega a peça que você quiser e como você escolhe essa peça, vai do seu critério. Eu peguei uma peça relativamente curta, mas nesse pouco tempo que eu tinha de peça, eu pude mostrar várias coisas técnicas nela. E aí isso já leva, tipo, ele sabe fazer tal coisa em tal instrumento. Então isso é importante para você demonstrar no seu instrumento o que você sabe fazer com ele. Interpretação é basicamente a sua musicalidade. O nome da minha peça é O Som do Mar. Então, tipo, eu sempre pensei assim, fui tentando trazer essa ideia. Eu, pessoalmente, na hora que eu toquei, como eu já estava um pouco mais seguro, eu toquei o ano inteiro, eu pude soltar essa fluência, sabe? Então a técnica estava clara, a interpretação estava boa também, então rolou. A peça de confronto, ela já é um negócio que está lá no edital e você tem que tocar ela e é isso aí. Geralmente é uma peça difícil, geralmente é uma peça impossível, mas você tem que tocar. Isso também é importante, então chega antes para se aquecer. Aquecer é muito importante, que nem a Ana falou. Vai ter uma sala, geralmente cada instrumento tem uma sala, então você se aquece para você chegar lá pronto. Provavelmente os professores vão tentar conversar com você para te deixar um pouco mais calmo, geralmente pra mim não ajuda. Então só fica aí, vai falando, eu vou ficando mais nervoso, é isso. Faça o que for melhor pra você. Se o professor estiver enchendo o saco, só acene e... Como que é? Sorri e acene. Sorri e acene, igual os pinguins de Madagascar. O Andreas vai ter que ir embora, pessoal, porque o Andreas ele é muito ocupado, vida de músico universitário. Vida de PIAP, o grupo aqui de percussão se chama PIAP, pesquisa sobre o PIAP, a gente vai fazer um vídeo sobre o PIAP ainda. Dê tchau pro Andreas. Tchau! Tchau, Tamara. Ninguém mandou que entrar na universidade. Mas então, leva o pianista, leva a partitura, leia o edital, gente, porque tem lá o que você tem que cantar, né? Não é chegar e cantar o que você quiser. Não vou ler aqui, você lê. E, gente, a prova a leitura à primeira vista não é a coisa mais difícil do mundo, só que todo mundo fica nervoso e acaba se tornando a coisa mais difícil do mundo. Então, é que não adianta falar, não fique nervosa. E realmente, eu não posso dizer pela banca, até porque eu acho que a banca muda todo ano, até porque aqui tá com o negócio de professor meio zoado, enfim, a situação. Mas invista na interpretação, porque eu acho que dá uma diferenciada você fazer uma coisa meio morta, assim, só focando na técnica, e outra pessoa chega lá e faz a técnica legal assim como você fez, mas a interpretação muito mais da hora. Então invista na interpretação. Um negócio meio performático, você fala? É, uma performance mesmo, Mas coerente, não é chegar... não é chegar aí... Cantei com o coração. Não, eu vou cantar um lead do Schumann, qual é o período aqui? Como é que se canta nessa época? Como é que é a harmonia? Tem um retardando aqui? Esse retardando tem um crescendo associado. Interpretação de acordo Eu vou com deixar evidente o que está na partitura, né? Você, não, eu vou cantar bonitinho. Isso não existe, eles vão avaliar com bastante critério científico o negócio. É sempre meio estranho, assim, ninguém chega te dando muito bom dia, nem nada. Você sempre acha que você foi uma merda depois de sair da prova. Tipo, na minha prova, vou falar. Pararam todas as músicas muito cedo. Eu fiquei, velho, eu fui uma bosta, eu não vou passar nisso nunca. Porque, tipo, todas as músicas, ninguém foi até o final, nenhuma música. Aí eu passei. A prova técnico-interpretativa é quase a mesma coisa que a Ana falou. E... Bom, tem alguma coisa diferente pra quem é de lei? Então, tem, na verdade, porque para as pessoas que vão entrar para o curso de licenciatura, já se imagina que são várias pessoas de vários instrumentos diferentes.
Então, são as mesmas dicas, mas pense isso pro seu instrumento, sabe? Eu fiz a prova no violão e eu achei tranquilo, sabe? Só cheguei lá, toquei, fiz o que eu tinha estudado pra fazer, cheguei lá, toquei e fui pra minha casa, de boa, sabe? Sem crise. E a leitura à primeira vista é um solfejinho bem básico. Quer dizer, não vou dizer que é bem básico, mas é um solfejinho. E, bom, se você estudou o ano inteiro para isso, você não vai ter medo na hora de fazer. O importante é isso, é você ter confiança no que você estudou. A prova da Unesp, diferente das outras, aliás, acho que é diferente da USP, mas a prova de música da Unesp, muitas pessoas chegam aqui e são pessoas de todos os tipos de conhecimento musical, desde gente que sabe muito de música até gente que não sabe nem ler partitura, sabe? Então é sempre bom você já chegar num nível razoável, assim, sabe? Não seja um aventureiro, sabe? Vai se informar bem. Também tem as peças de confronto, entre aspas, né? Na adição, que são as músicas, que eles pedem pra gente cantar também. Ano passado, as músicas do ano passado mudaram, já não são mais as mesmas. Vão ser outras músicas novas desse ano, né? E, calma aí que eu peguei uma colinha aqui, eu tinha que anotar os nomes. Por Toda a Minha Vida, do Tom Jobim, Acalanto da Rosa, do Cláudio Santoro, e Beatriz, do Edu Lobo e do Chico Buarque. E estuda bem as músicas. Se você precisar de alguém para te acompanhar, leva uma pessoa para te acompanhar, um pianista, um violonista, não sei. Tanto dessas músicas como da música que você vai tocar para a banca, leva uma cópia da partitura. Sempre leva uma cópia da partitura, porque eles vão pedir. E você tem que ter uma cópia para dar para eles. Para a prova técnica interpretativa, você precisa cantar e tocar um instrumento? Sim. Eu queria só ressaltar a importância de trazer o pianista como repetidor, que, por exemplo, você citou a Acalanto da Rosa. Não para aqui, mas para uma outra prova eu tive que cantar ela e eu não tinha um pianista como repetidor, mas o local tinha. E é um desafio a mais, porque você tem que se adequar ao tempo de um outro músico que você nunca tocou antes. Então acaba talvez não te ajudando, tornando a prova um pouco mais desafiadora. Então, como todo mundo diz aqui, se você tiver como, traga. Aí no caso da Unesp, você precisa trazer. E só mais uma última coisa, antes da gente passar, não sei, virar a página, né? Não, pode. Mas se concentra bastante antes da prova, porque geralmente rola uma concentraçãozinha das pessoas e pessoas que vão fazer a prova na mesma sala que você, né? Em horários próximos. E as pessoas ficam conversando de boa, sabe? É importante você descontrair, conversar com outras pessoas, mas também tem que se concentrar. É importante se concentrar. Ter o seu tempo, ir passando tudo que você se preparou, se concentrar, ter segurança. E isso é uma coisa que você só vai fazer com você mesmo. Acorda, dá uma meditada, dá um chazinho. João, já que a gente tá falando com você, o que você tem pra nos dizer sobre a oficina de criação? A gente sabe que você não passou por ela, né, já que é uma novidade da prova desse ano, mas como você disse, vocês fazem muitas oficinas no curso de LEM. O que você tem pra nos falar? Então, primeira coisa é que a oficina em si, essa oficina de criação musical, né, ela é uma novidade aí no vestibular. Muita gente foi pega de surpresa por isso. E tá todo mundo tipo, nossa, oficina, o que é uma oficina? Meu Deus. Mas a oficina nada mais é que um método pedagógico, sabe? Uma prática pedagógica. O objetivo dela é usar a música como um instrumento para aflorar a criatividade das pessoas, né? Dos participantes da oficina. E os vestibulantes vão ser os participantes dessa oficina. Essa coisa da criação musical, na minha interpretação, é uma maneira mais genérica, assim, de você tratar a oficina num todo, porque muitas das oficinas de música, elas trabalham com a criação musical. Então, independente do tema que eu quero trabalhar com a minha oficina, ela vai envolver a criação musical. Esse mês a gente deu uma oficina de criação musical, mas baseado em imagens das artes visuais, sabe? Foi bem da hora, assim. O pessoal se baseou nas imagens, assim, para fazer as criações musicais deles, né? E eu acho que a coisa mais importante da oficina é que ela é um método coletivo, assim. Você vai ser posto num grupo com outras pessoas, você vai ter que interagir com essas pessoas, você vai ter que se colocar, dar a sua opinião, respeitar a opinião do outro, sabe? E tudo isso é um processo que faz parte de aflorar a sua criatividade, sabe? É você socializar com os outros. E uma coisa importante que eu acho que quem tá vendo esse vídeo de música não deve ter visto esse vídeo de cênicas, mas que grande parte da prova prática de cênicas você tem que fazer ela em grupo. E isso que o João falou realmente é muito importante, porque você tem que respeitar a opinião dos outros e poder ter a coragem de falar a sua opinião e também fazer com que a dinâmica do grupo flua de uma forma gostosinha.
fazer pra todo mundo se ajudar, né? Porque, tipo, vocês são todos concorrentes entre si, mas vocês estão fazendo um negócio em grupo, né? Então, se você acabar cagando com um coleguinha, pode cagar com você também. E só como consideração final, em relação à oficina, abraça a atividade, sabe? Não resista. Tipo, pode parecer estranho, nossa, uma oficina, meu Deus. Mas abraça a atividade, abraça a coletividade, abraça as pessoas, sabe? Não fisicamente, mas... Se você quiser! Se quiser também, não tem problema, eu acho. Se for Só muito pergunta pra emocionante, assim... Pergunta pra pessoa se você pode abraçar ela e você abraça ela. Mas... Você vai entrar na faculdade pra fazer isso, né? Pra abraçar. Você vai ter licenciatura, você tem que interagir com pessoas. Não só Verdade. isso, você vai entender que você precisa de um abraço de vez em quando também. Aceita a atividade e participa, seja participativo. Pessoal de composição e regência, Isaac e Fernando, pra prova de vocês precisam saber tocar algum instrumento? Ele sim, eu não. Fale mais sobre. Precisa também, Não, né? precisa, assim, pra prova especificamente, né? Porque, por exemplo, o nosso curso antigamente era um curso só. Antigamente era composição e regência, e no final você tinha um foco em composição e regência. Agora são cursos separados, então a prova tem exigências diferentes, mais específicas. Então, por exemplo, em composição na prova, a gente não tem solfejo, né? Não tem letra à primeira vista. A gente não tem que tocar no instrumento nem cantar nenhuma peça, porém a gente tem que compor na hora. Fazer uma prova teórica a mais específica para composição. Já a regência tem uma prova diferente. Tem uma prova diferente. Peraí. Então tá errado falar CR agora? Tipo, você é CR? Não, é que assim, tem uma divisão dos cursos, né? É Mas porque a gente aqui, na Unesp, quando a gente vai se referir ao pessoal de composição e regência, a gente fala CR, né? É, Questão burocrática. mas é muito Questão- semelhante. Assim, nós temos muitas disciplinas juntas, nós trabalhamos muito em conjunto, porque é muito associado, assim, né? A atividade do compositor com o regente. O regente tem que saber botar uma notinha na partitura, Sim. o compositor tem que ter uma experiência de execução no palco, o Poder compositor, reger, o compositor que rege, eu acho que pelo menos no mínimo o compositor tem que saber reger, assim, você precisa saber tocar o seu instrumento. Se você é um violinista, saiba tocar bem o seu instrumento, porque você vai trazer uma peça de livre escolha de casa para ser executada aqui. E aí eu recomendo que você escolha a peça mais difícil que você tenha controle, né? Vou pegar uma peça extremamente difícil, cheia de técnica, uma interpretação que eu não sei executar bem e vai ficar uma caquinha. Pode o quê? Não lembro. Que eu me lembre tem que ser música erudita do século XVII até século XX. Isso está no edital. Isso tudo tá no edital. Tira Leia, print. engula, não só o edital, engula o manual do candidato. Como ele Engula. Tira print e manda pro seu próprio WhatsApp. Não vai ficar se preparando por conta de vou fazer solfejo, vou fazer coisa em casa, vou desenvolver um monte de habilidade musical, não desenvolve o que tá pedindo ali que eu quero ser avaliado. Então prepare uma peça, a peça mais difícil que você domina, né? Com segurança, tranquila, uma peça que você toca há muito tempo, né? Eu sou pianista, eu apresentei um prelúdio do Bach, que é dado como se fosse um prelúdio meio chato, meio difícil, que é o prelúdio em dó menor do primeiro livro do Cravo Bem Temperado. Aquele Que você até sempre hoje toca. você Não, é toca. uma peça que eu estudei muito, eu tocava muito, eu gostava da peça. Então quando eu cheguei aqui eu tive como fazer o famoso, como eu aprendi com uma professora uma vez, quarto escuro e vazio. Ai meu Deus, vou errar. Fecha os olhos, não pensa, só toca. Quarto escuro e vazio, quarto escuro e vazio. E aí você deixa a memória tátil trabalhar. A sanfona, eu toco gaita de fole, sei lá. Aí você pega a peça mais louca que você conhece e domina de gaita de fole. Mas também requer que você tenha um domínio básico de piano, porque eles vão pedir para você tocar piano. Não é qualquer peça no piano. No edital tá isso que você precisa tocar o instrumento? Vai pedir para você tocar redução, pede-se para você reger peças. Né? Eles mandam você preparar as peças, né? E preparar como regente, são peças corais, é conhecer as vozes, conhecer a harmonia, conhecer a peça como um todo, o período, o compositor, né? Faz a lição de casa da peça. E aí você vai ter que fazer uma peça como se fosse reduzir ela para piano uma hora, né? Quer tocar exatamente como ela tá lá. Eu toquei as peças do jeito que elas estão na partitura, não tive que adaptar nada. Fala pra gente se você rege pro ar. Não. De pianista. A gente tem que reger essas peças, né? E demonstrar
gestualidade, agógica, interpretação, tudo, dinâmica, enfim. E tudo isso é avaliado e você rege um pianista com repetidor. Né? Então não é reger a seco também, né? Que é reger silêncio. Um detalhe pesado. interessante que as pessoas às vezes esquecem, canto é um instrumento. Teve um colega meu que cantou nessa Java na peça que Sim, trouxe. sim. Você pode cantar uma peça Pode se você for cantar. cantor. Trabalhe com seu pianista se você quiser ser acompanhado, queira ser acompanhado, recomendo. Mas então, assim, regência tem na prova específica uma regência de instrumento um pouco maior. Você tem que tocar uma peça, você tem que tocar peças, reduções de peças corais para piano. Né? Isso que eu falei, basicamente, assim. Não precisa Mas para adaptar, né? composição, vou falar por mim, é bacana você ter o domínio de algum instrumento, de preferência um instrumento harmônico. No caso, eu entrei aqui como canto, e o meu instrumento principal é o canto, então eu não dominava o instrumento harmônico. Mas tem as aulas aqui de piano, de órgão, e eu tô aprendendo aqui dentro. Mas você vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Isaac, você que fez a prova de composição, como é ter que compor algo assim na lata? É uma delícia, sabe? É gostoso, sua criatividade fluindo em um espaço limitado de tempo e você é mega nervoso. Mas, brincadeiras à parte, assim, foi uma coisa que eu me preparei. Felizmente eu participei de um cursinho popular aqui na Unesp mesmo, da Capo. Nós vamos ter vídeos sobre os cursinhos populares aqui da Unesp. Nós temos 3, o Prévio, o da Capo e o Helena Guariba. Então eu tive a chance de me preparar por um ano e a prova de composição específica funciona como? Você começa tendo que relacionar peças e seus respectivos compositores, então é importante você ter um repertório interessante. Então, assim, o ideal é você passar ao longo do ano escutando peças, entendendo quais são as características de cada compositor, para de ouvido você, isso tem cara do bar, isso tem cara do não sei o quê. Mas as peças que eles pedem geralmente são peças assim bem conhecidas. Eu mesmo, algumas eu não conhecia, mas consegui ir eliminando e colocando para associação, isso aqui, se não me engano, é do bar, e relacionando. Uma outra parte é uma questão que também tem na questão de percepção, que é você ouvir um trecho de uma música, você colocar possível período, possível compositor e provavelmente o nome da peça que você escutou. Possível Isso período não, tudo. colocar o período, É o período. o compositor. Eu coloco possível porque assim, você colocar... Sei lá, século XVII, assim. Não, então, Tá certo? você colocar Que uma... música que tocou? Então. Você colocar Que eu uma sei. peça, você errar... Beyoncé no século XVII, gente. Você errar, mas ser um erro que faça sentido, geralmente, até onde eu sei, os corretores vão te dar algum tipo de pontuação. Porque, por exemplo, tem peças que são transição entre períodos. Então, pegar uma peça muito do fim do classicismo e você colocar que era romântica, mas talvez um compositor do começo do romantismo, eles, assim, te dão um pontinho. Você coloca possível. O ideal é você saber. Mas você pode colocar, eu percebi que é romântico. Aí você, você tem cara de ser Beethoven. Aí você coloca uma peça do Beethoven. Não era aquela? Tudo bem, mas eles sabem que você conhece alguma peça do Beethoven. Isso sempre dá pontuação. Eles vão evitar compositor de transição. Beethoven é um compositor que a Na gente... minha não evitou. Não evitou? Mandaram Beethoven? Beethoven, inclusive. E você colocou romântico ou clássico? Eu coloquei Beethoven mesmo. Mas as pessoas acharam que era o Mozart. Então colocaram o clássico, eu coloquei romântico. Porque era uma peça que ele se inspirou no Mozart. Então era uma peça muito parecida com o Mozart. Mozart é um compositor Isso aí, ó, clássico. é pegadinha. Na de percepção não teve pegadinha. Na de composição, que é um pouco mais específica, a questão já foi um pouco mais difícil. E aí depois eu tive que falar sobre o compositor, tudo que eu sabia sobre ele. Então no caso foi o Debussy, que era, né, o centenário. Debussy, o famoso cara do Crepúsculo. Não é o cara do Crepúsculo. Eu conheci por outros lugares, inclusive filmes, mas pode ser É um vampiro, né? O importante é você lembrar coisas que você fala e colocar na prova. Não coloca aquele do Crepúsculo, coloca da vida Coloca dele assim. de verdade. Fala que ele é do Crepúsculo. E a parte final, Tá que bom, são sim. mais duas questões onde você é proposto um exercício de composição. A dica que eu dou nesse ponto que me ajudou muito é, assim, confia na sua criatividade, mas não tenta inventar a roda. Ele só quer entender se você entende da técnica básica. Então, assim, eles deram uma linha de baixo pra gente criar uma melodia por cima. Então, faz uma melodia baseada na harmonia que tá lá, assim, segue o básico, que pelo menos você tira a pontuação. O que você conseguir criar em cima disso, ótimo. Mas não precisa, assim, compor uma sinfonia, porque você não vai ter tempo pra isso. E a segunda etapa, depois de cada questão, é
explicar o seu processo composicional. Então não adianta você ficar colocar, coloquei porque essas notas são lindas, não pus no coração. Meu, na hora da prova, é prova de matemática, tá? Não é arte. Não, é arte, sim, é criatividade, mas assim, Não é de pé no chão. visuais, você Pé pode no até chão. fazer isso. Porque de visuais é dando cu e gritaria. Mas pelo jeito no Não, você pode ser criativo, mas você vai ter que explicar. Você não vai colocar, coloquei porque eu quis colocar, não. Você colocar, fiz essa melodia, quis ressaltar tal harmonia, quis fazer tal acorde, quis explorar tal técnica. Mostrar que você tem domínio do que você fez. Você não colocou qualquer bolinha no papel. Você realmente estava compondo, você tem noção do que você está fazendo. E basicamente é isso. Outra dica importante, assim, pra quem vai compor é: não usa nada antes da prova. Não vai aumentar sua Não, na criatividade. verdade, qualquer prova. Isso. Qualquer prova, não use drogas. Tem gente de Dica. composição que tem essas coisas, né? De aumentar a criatividade, vem de boa. Como a bibliografia ela apareceu na prova de teoria e percepção musical? A bibliografia, ela cobre, no geral, todas as questões mais básicas, assim, que vão perguntar na prova, né? Tipo, você vai pegar um livro de teoria e ele vai explicar, o que é o que é uma semínima. Você vai ler um livro, não necessariamente você precisa saber, sim, você precisa saber o que é uma semínima na Saiba, prova, É mas é uma questão mais básica, assim, sabe? Os livros, eles vão desde o mais básico até um conhecimento um pouco mais rebuscado. Mas não é tipo, segundo o autor X, no livro X, o que ele define como tal, sabe? Não, isso não existe, sabe, na prova. Eles cobram os conteúdos, não necessariamente citações diretas aos autores. Olha, eu não tive contato nem com a metade da bibliografia que passaram lá, porque é muita coisa. É muita coisa. Muita Nem coisa com avançada. nem com um quarto. E é difícil de Tem ter muita coisa contato. avançada. A bibliografia é extremamente pertinente. Sim. Não vão passar nada assim, tipo, isso aqui vai cair na questão B5B. Não, cai mesmo, as coisas caem integralmente. E assim, esse negócio de percepção, na prova de percepção que você vai ouvir e você ouve, instala pra você tocando uma música lá, nossa, isso aqui é música nacionalista brasileira. Por quê? Você tem que Não, mas porque todas, nossa, é muito parecido, isso aqui é muito Vila Lobos. Por quê? O que tem Vila Lobos? O que torna Vila Lobos Vila Lobos? Por que isso aqui soa Mozart pra você, soa clássico pra você? Porque tem formas, por causa da harmonia, porque a estrutura... Então veja, tem uma bibliografia que eles passam lá, que é do Roy Bennett, que é os instrumentos da orquestra pra você entender de orquestração, e uma breve história da música do Roy Bennett, são dois livros dele, da academia, das Cadernos da Escola de Música de Cambridge. E lá você vai ter bem ilustrado, pega na música e mostra, super Já que a gente didático, tá... e é importante. É verdade. Já que a gente já tá nesse assunto de bibliografia, quais livros da bibliografia, eu sei que cada habilitação tem uma bibliografia um pouquinho diferente, tem algumas que é mais universal para todas as 5, mas quais foram as que ajudaram para vocês, tanto na prova geral quanto na prova específica da habilitação? Tem um da licenciatura que é essencial, que é o Ouvido Pensante, do Schaefer. Leia o Ouvido Pensante. Pra todo mundo, o ouvido pensante do Schaefer. Importante. Treinamento elementar para músicos do Hindemith, para treinar percepção rítmica, importante. Teoria do Borromeo. Teoria do Borromeo. Tem um que é um belíssimo dicionário, assim, que é o Compêndio de Teoria Musical do Oswaldo Lacerda. Isso também está lá na bibliografia, excelente. Esses dois do Roy Bennett, que eu falei, os instrumentos da orquestra, uma breve história da música também. Leia tudo do Roy Bennett. É didático, é na mãozinha, é uma delícia. Sem querer ser chato, mas puxar aí o Schoenberg, né? Tonal Harmony. Pode crer. A harmonia tonal do Schoenberg. É uma complicado. leitura mais sofisticada. É complicado, mas pra galera de composição, dá uma lida pelo menos. Eu mesmo não li inteiro não, mas ajudou. Entender a harmonia que se cobra aqui não é tão... Na prova não é... Só um detalhe, a licenciatura tem entrevista e perguntam coisas dos livros, os outros cursos não. Então. É só uma coisa pra gente se preparar. Então, por exemplo, como você vai estudar muito particular. Agora, no caso de licenciatura, é uma coisa mais Então por isso que eu tô falando pra não meter o louco. Essa entrevista é quando? É durante a prova técnico-interpretativa, eu esqueci de falar isso. A Unesp é uma faculdade pública, tá?
muito boa, tem que ser mantida, cuidada, preservada. Abraçada. E aqui dentro tem uma biblioteca, a BIA. Biblioteca do Instituto de Artes. E é uma biblioteca pública que até onde eu sei qualquer um pode pegar um livro. Pode. Pegar não. Pegar não. pegar não, mas pode você consultar. Nada te impede de você, brasileiro, cidadão do mundo cosmopolita, não tem problema em chegar aqui. Oi, vim ler o livro de harmonia do Kohreuter. E aí você pega o livro de harmonia do Kohreuter, senta, lê, estuda e vai pra casa tomar café com leite. Inclusive, eles têm uma estante separada numa época, alguns meses antes do vestibular, com os livros separados da bibliografia do vestibular. Eu mesmo vim aqui estudar, assim, me ajudou muito. Eu tirava algumas tardes que eu tinha livre e vinha estudar, e muito livro do Radenier aqui. Então, assim, é muito bacana. Você não pode tirar eles. Mas já te ajuda Roy muito. Bennett, eu falei Roy Bennett na vida Bennett. Bem, ótimo. Mas eu vim aqui estudar, me ajudou muito. Inclusive, foi uma das principais assim, táticas que eu tive para estudar. Tem os livros aqui, você só não pode retirar porque estão para consulta, mas você vem, estuda, ajuda muito. Oi, meu nome é Fernando, eu faço regência aqui na Unesp, eu vou falar da prova de regência aqui da Unesp. Bom, além das coisas que eu já falei, que é uma de livre escolha, você vai precisar ler à primeira vista também uma partitura aqui, afinado com o nome de nota, né? Bonitinho, no tempo. E vai ser contado a sua fluidez. A arte do solfejo. A arte do solfejo. Você vai ter que solfejar essa partitura e quando eles colocam a partitura na tua frente, numa estante, vai ter uma estante largada, assim, largada, posta no canto da sala, eles falam, vai lá ler aquela partitura que tá ali, aí você vai lá ler. E eu cheguei, eu tava nervoso, tremendo, eu cheguei na frente da partitura e já, dó, ré, aí algum professor da banca falou, calma, não é a leitura ao primeiro susto, é a leitura à primeira vista. Mas eu também, gente, na primeira prova que eu fiz aqui que eu não passei, eles falavam na leitura, é pra você cantar a escala antes e depois você começa. Eu também já cheguei assim, tal, só que eles não me avisaram. Essa partitura vai estar lá e você vai... Ah, é pra eu ler a partitura? Ok, vou ler a partitura. Está em Sol maior, 4/4. Ok. Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, né? Não estudei essa final. Veja o andamento, dê uma olhada antes se tem uma quintina, se tem uma tercina, se tem modulação métrica. Não é uma partitura muito baba assim não, viu? Pra pessoal de regência, porque a gente tem que ser um bom leitor de música, né? Vamos pedir pra você tocar as peças corais e vão, né, no piano, que é o Locus Ist do Bruckner e uma peça do Ronaldo Miranda da suíte nordestina chamada Morena Bonita. Primeiro movimento. Bonita que vem. Essa peça cai. E você vai ter que, uma hora eles vão pedir pra você cantar uma voz enquanto toca outra. E eles vão falar na hora, não é você que escolhe. Não, vou tocar o baixo e vou cantar o soprano. Não, toca o tenor e canta contralto. É o que eles quiserem. E assim, ok, também com calma, vai e faça. Essa foi a pior parte da prova pra mim, pelo menos. Então treine fazer isso com essa peça, né? Com as duas peças, porque eles podem pedir de qualquer uma, né? Eles podem perguntar também, eles podem estar bonzinhos e falar, como podem falar, não, canta tenor e contralto e improviso em jazz. Além disso, você vai reger a peça para o pianista. E é importante que você prepare bem a peça, né? Que você prepare a gótica, que você vê aqui tem um retardando, tem um retardando muito claro. Não fique subdividindo, não faça um gesto lindo, porque nossa, vou fazer um gesto maravilhoso, eles vão... Não, faça um gesto simples, claro, à medida do que a música requer. E outra coisa, você vai reger um pianista, mas reja como se você estivesse regendo um coral, porque ninguém rege pianista solo, né? Eu tive a teatralidade de botar a peça na minha frente lá para reger e quando eu comecei, eu imaginei naipes na minha frente. Então, se o baixo tem uma entrada lá no Inestimabile Sacramentum, olha como se tivesse um naipe de baixos ali, dá entrada para os baixos, né? Não fica, não, o pianista sabe. Não, reja como se estivesse regendo um coral. Postura extremamente importante, escápulas abertas, tudo. Eles podem arguir, perguntar, questionar
qualquer coisa e vão fazê-lo no meio da prova. Então, Isso vale pra todas as estude. provas, né, também. Para todas as provas, sim, mais práticas, sim. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem visto até o final. Provavelmente esse vídeo ficou muito longo, né? Vocês devem ter odiado isso, mas é muito conteúdo, são várias habilitações, né? Não tem como a gente fazer esse vídeo em O 10. músico não tem chance de falar, então a gente fala pra caralho. Se inscrevam no canal, ativa o sininho, deixa seu like. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar, que a gente sempre faz o nosso máximo pra gente poder responder as dúvidas de vocês. Queria agradecer a todos vocês. Agradecer ao Andreas também, ele não está aqui, mas... O Andreas foi embora. Mas